Fala pessoal, beleza? Vitor aqui da Trading com Dados e em mais um vídeo aqui da nossa série sobre finanças quantitativas, eu queria trazer para vocês esse que é um dos principais indicadores dentro da área da análise técnica, que são as médias móveis. Eu queria mostrar como que a gente consegue representar as médias móveis dentro do Python e mostrar para vocês que existe uma função específica que vai facilitar muito a nossa vida. Vamos lá então? O que são as médias móveis? É um conceito bem simples e para ilustrar eu estou trazendo uma imagem aqui que eu tirei lá do site Investopedia. É basicamente uma tentativa de suavizar uma curva, suavizar uma série temporal. Então imagina que você tem aqui uma curva de preço para determinado ativo, né? Você tem ali os candles do preço de fechamento daquele ativo e você quer suavizar para entender a tendência. Você pode então traçar uma média móvel. Essa média móvel, ela nada mais é do que literalmente a média que você calcula de um determinado período, uma determinada janela, e você pega o resultado daquele cálculo, o resultado daquela média, e você plota no gráfico, beleza? E você vai fazendo isso sucessivamente até você ter ali o resultado daquela série temporal suavizada. Nesse caso aqui do exemplo, ó, ele tem uma média móvel simples de 50 períodos, beleza? Então, como eu falei para vocês, né, aqui dentro do contexto das finanças, é justamente um indicador que é muito usado na área da análise técnica, justamente por causa disso, né? Então, a gente vai tentar suavizar os preços, tá? E dessa forma a gente vai tentar reduzir o ruído, que a gente normalmente utiliza ou as médias móveis simples, que basicamente são a média aritmética daquele período, daquela janela que você está analisando, ou você pode utilizar também uma média móvel exponencial, que ela vai atribuir um peso maior aos preços mais recentes. Para a gente plotar as médias móveis no Python, eu vou trazer aqui para vocês basicamente duas bibliotecas, tá? Biblioteca Pandas e biblioteca Wi-Fi. É uma célula nova, então eu vou criar aqui obtenção dos dados. Então eu vou fazer petro é igual a yf.download petro4.sa e vou colocar a data de início em, vamos colocar um período aqui de 5 anos, 2018, 1º de janeiro, um pouco mais, tá? E vamos terminar aí em 2023, em 1º de novembro de 2023. Beleza? Vamos ver como ficou o nosso data frame. A sua missão aqui é basicamente suavizar uma série temporal. Para a gente entender, primeiramente, eu vou plotar o preço propriamente dito, tá? Vamos criar aqui uma célula nova, fazer petro.close.plot, e aí a gente vai ver como que o preço se comportou. A gente vai pegar certas janelas de tempo, então, por exemplo, janelas de 20 em 20 dias, 50 em 50 dias, 100 em 100, você vai calcular a média daquela janela e você vai plotar o resultado. Como que no Python a gente consegue fazer isso? E aí eu queria trazer para vocês um método aqui da biblioteca Pandas que é importantíssimo, ele é crucial. E se você quer enveredar aqui na área das finanças quantitativas, você provavelmente vai ouvir falar muito nesse método, que é o método Rolling. O método Rolling, ele tem justamente esse racional que eu estou tentando trazer para vocês. Dado uma série temporal, a gente vai subdividir em janelas de tempo, tá? Essa janela, ela vai se deslizando com o tempo, ou seja, do inglês rolling, né? Literalmente ela vai rolando com o tempo. Então a gente vai trazer esse racional para dentro da sintaxe dela. Então eu trouxe aqui um exemplo, tá? Isso aqui é uma imagem, tá? Isso aqui não é código, mas eu preparei essa imagem justamente para que vocês vejam, né, a sintaxe do método acontecendo. Então, o que a gente está fazendo aqui? Percebam, eu estou criando uma coluna nova chamada MM5, né? Para esse exemplo aqui que eu preparei para vocês,
eu estava trabalhando com IBOV e não com Petro, mas não tem problema, o racional é o mesmo. Então vejam que eu tinha um data frame aqui, estou criando uma coluna nova, onde eu pego o fechamento, né, ou seja, o close, eu determino uma janela deslizante de 5 períodos, então rolling de 5, e aí depois você vai dizer para o Python o que é que você quer fazer com aquela janela deslizante. Então, para aquela janela de 5 períodos, eu quero o quê? Quero calcular a média. Esse mesmo racional que eu estou usando para a média, você poderia utilizar para outros indicadores estatísticos, por exemplo. Tá? Você poderia calcular o desvio padrão. Então, para janelas de 5 períodos, eu quero calcular o desvio padrão dessas janelas. Né? Para a média móvel, a gente usa esse raciocínio aplicado à média. Então, em janelas de 5 períodos, eu estou fazendo o quê? Calculando a média dessas janelas. Então, percebam, a cada 5 períodos, o que é que eu faço? Calculo a média. Por que eu estou com nans aqui como resultado? Porque eu não tinha 5 períodos ainda para poder calcular uma média. Então, eu preciso ter pelo menos 5 observações para que depois eu calcule a média delas. O resultado, então, né, desses números aqui, a média é 57,37. Lembrando que isso aqui é um exemplo com IBOV, tá? O que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, né, juntos, é com Petrobras. Então, vamos lá replicar esse exemplo que eu trouxe para vocês agora com Petrobras. Bem, aqui é com Petrobras, né? Então, dentro do nosso data frame de Petrobras, eu vou criar, por exemplo, uma média móvel de 20 períodos. Petro, eu vou chamar de MM20, tá? Média móvel de 20 períodos vai ser o quê? Vai ser a coluna de fechamento. Vou pedir janelas de 20 períodos e vou fazer o que com essas janelas? Calcular a média delas. O resultado disso daqui, eu vou passar para uma coluna nova. E aí, se você quiser ver como isso aqui ficou, basta você plotar as duas colunas. Então, a gente vai fazer um plot de Petro, sendo que eu vou selecionar apenas as colunas de fechamento e a coluna da média móvel de 20. Tá? E aí, a gente vai plotar as duas para ver como é que fica. Olha só que interessante. Perceberam, então, que eu estou suavizando, né, o preço de Petrobras? Pessoal, mesmo raciocínio para as outras médias móveis que você quiser criar. Então, vamos criar uma de 100 períodos, por exemplo. Vamos colocar aqui, então, 100 períodos. E na hora de fazer a plotagem, vamos copiar aqui, colar aqui. A gente vai plotar a coluna de 100, a média móvel, né, de 100 períodos também. E aí, para a gente finalizar aqui o vídeo, vocês podem colocar isso num gráfico mais elaborado. Então, por exemplo, eu poderia selecionar, né, o tamanho do meu gráfico, fazer um gráfico um pouco maior para ficar melhor, não ficar borrado, né, porque aqui tem um pouco da questão do zoom. Então, como que a gente poderia fazer? Petro, fechamento, né, close, ponto, plot, e aqui dentro você vai passar um fig size, então fig size 14/7, e você pode colocar um rótulo, um label, eu vou chamar isso aqui de Petro 4, né? E aí você vai adicionando as médias móveis. Então, Petro, a gente criou primeiro a de 20 períodos, né? Ponto plot. Colocar um label aqui também, então eu vou copiar isso aqui e colar aqui embaixo. E a mesma coisa para a média de 100 períodos, tá? E aí vamos plotar isso aqui com a legenda. É PLT, tá? Bem, para isso a gente precisaria ter aberto a biblioteca matplotlib, né, que ficou faltando. Então eu vou voltar aqui no meu código e fazer import matplotlib.pyplot splt. Agora sim a gente volta aqui embaixo
e eu tenho aí o meu gráfico de Petrobras com o fechamento, uma média móvel de 20 períodos e uma média móvel de 100 períodos. Beleza, pessoal? Então, com isso, vocês aprenderam aí nesse vídeo 2 conceitos, né? Médias móveis, conceito fundamental na área das finanças quantitativas, especialmente dentro da análise técnica, e aprenderam também como lidar com o método Rolling, que é muito importante dentro da Biblioteca Pandas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo aqui falando dessa temática aí de finanças quantitativas, unindo investimentos, mercado financeiro e programação. Até lá, pessoal. Grande abraço.